18. O período de carência é contado. Inciso 1. Para o segurado empregado, inclusive o doméstico e o trabalhador avulso, a partir da data de sua filiação ao RGPS. Inciso 2. Para o segurado contribuinte individual, observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 26. E o segurado facultativo, inclusive o segurado especial que contribua na forma prevista no parágrafo 2º do artigo 200, a partir da data do efetivo recolhimento da primeira contribuição sem atraso, e não serão consideradas para esse fim as contribuições recolhidas com atraso referentes a competências anteriores, observado quanto ao segurado facultativo o disposto nos parágrafos 3º e 4º do artigo 11. Parágrafo 1º. Para o segurado especial, que não contribui na forma do parágrafo 2º do artigo 200, o período de carência de que trata o parágrafo 1º do artigo 26 é contado a partir do efetivo exercício da atividade rural, mediante comprovação na forma do disposto no artigo 62. Parágrafo 2º. O período a que se refere o inciso 18 do artigo 60 será computado para fins de carência. Parágrafo 3º. Para os segurados a que se refere o inciso 2, optantes pelo recolhimento trimestral na forma prevista nos parágrafos 15 e 16 do artigo 216, o período de carência é contado a partir do mês de inscrição do segurado, desde que efetuado o recolhimento da primeira contribuição no prazo estipulado no referido parágrafo 15. Parágrafo 4º. Para os segurados a que se refere o inciso 2º do caput, na hipótese de perda da qualidade de segurado, somente serão consideradas para fins de carência as contribuições efetivadas após novo recolhimento sem atraso, observado o disposto no artigo 19e. Artigo 29. A concessão das prestações pecuniárias do regime geral de previdência social, ressalvado o disposto no artigo 30, depende dos seguintes períodos de carência. Inciso 1. 12 contribuições mensais nos casos de auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente. Inciso 2. 180 contribuições mensais nos casos de aposentadoria programada por idade do trabalhador rural e especial. Inciso 3. 10 contribuições mensais no caso de salário maternidade para as seguradas contribuinte individual, especial e facultativa, respeitado o disposto no parágrafo 2º do artigo 93 e no inciso 2 do artigo 101. Inciso 4. 24 contribuições mensais no caso de auxílio reclusão. Parágrafo único. Em caso de parto antecipado, o período de carência a que se refere o inciso 3 será reduzido em número de contribuições equivalente ao número de meses em que o parto foi antecipado. Artigo 30. Independe de carência a concessão das seguintes prestações. Inciso 1. Pensão por morte, salário família e auxílio acidente de qualquer natureza, observado quanto à pensão por morte o disposto no inciso 5 do caput e nos parágrafos 3º e 4º do artigo 114. Inciso 2. Salário maternidade para seguradas empregada, empregada doméstica e trabalhadora avulsa. Inciso 3. Auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente nos casos de acidente de qualquer natureza, ou causa e de doença profissional, ou do trabalho e nos casos de segurado que após filiar-se ao RGPS seja acometido de alguma das doenças ou afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Economia, atualizada a cada 3 anos de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereça um tratamento particularizado. Inciso 4. Aposentadoria por idade ou por invalidez, auxílio-doença, auxílio-reclusão ou pensão por morte, aos segurados especiais,
desde que comprovem o exercício de atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, ainda que de forma descontínua, igual ao número de meses correspondente à carência do benefício requerido. Inciso 5. Reabilitação profissional. Parágrafo 1º. Entende-se como acidente de qualquer natureza ou causa aquele de origem traumática e por exposição a agentes exógenos, físico-químicos ou biológicos, que acarrete lesão corporal ou perturbação funcional, que cause a morte ou a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade laborativa. Parágrafo 2º. Até que seja elaborada a lista de doenças ou afecções a que se refere o inciso 3 do caput, independerá de carência a concessão de auxílio por incapacidade temporária e de aposentadoria por incapacidade permanente ao segurado, que após filiar-se ao RGPS seja cometido por alguma das seguintes doenças. Inciso 1, tuberculose ativa. Inciso 2, hanseníase. Inciso 3, alienação mental. Inciso 4, esclerose múltipla. Inciso 5, hepatopatia grave. Inciso 6, neoplasia maligna. Inciso 7, cegueira. Inciso 8, paralisia irreversível e incapacitante. Inciso 9, cardiopatia grave. Inciso 10, doença de Parkinson. Inciso 11, espondiloartrose anquilosante. Inciso 12, nefropatia grave. Inciso 13, estado avançado de doença de Piaget. Osteoitite deformante. Inciso 14, síndrome de imunodeficiência adquirida, AIDS. Ou inciso 15, contaminação por radiação com base em conclusão da medicina especializada. Seção 3 do salário-benefício. Artigo 31. Salário de benefício é o valor básico utilizado para cálculo da renda mensal dos beneficiados de prestação continuada, inclusive aqueles regidos por normas especiais, exceto, inciso 1, salário família, inciso 2, pensão por morte, inciso 3, salário maternidade, inciso 4, auxílio reclusão, inciso 5, os demais benefícios previstos em legislação especial. Artigo 32. O salário de benefício a ser utilizado para o cálculo dos benefícios de que trata este regulamento, inclusive aqueles previstos em acordo internacional, consiste no resultado da média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotadas, como base para contribuições a regime próprio de previdência social ou como base para contribuições decorrentes das atividades militares de que tratam o artigo 42 e artigo 142 da Constituição, considerados para a concessão do benefício atualizados monetariamente correspondentes a 100% do período contributivo, desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior a essa competência. Parágrafo 3º. O valor do salário de benefício não será inferior ao de salário mínimo, nem superior ao limite máximo de salário de contribuição na data de início do benefício. Parágrafo 4º. Serão considerados para o cálculo do salário de benefício os ganhos habituais do segurado empregado, a qualquer título, sob forma de moeda corrente ou de utilidades, sobre os quais tenha incidido contribuição previdenciária, exceto o 13º salário, observado o disposto no artigo 19-E. Parágrafo 5. Não será considerado no cálculo de salário de benefício o aumento dos salários de contribuição que exceder o limite legal, inclusive o voluntariamente concedido nos 36 meses imediatamente anteriores ao início do benefício, salvo ser homologado pela Justiça do Trabalho, resultante de promoção regulada por normas gerais da empresa, admitida pela legislação do trabalho, de sentença normativa ou de reajustamento salarial obtido pela categoria respectiva. Parágrafo 6º. Se no período básico de cálculo o segurado tiver recebido benefício por incapacidade, considerar-se-á como salário de contribuição no período o salário de benefício
que serviu de base para o cálculo da renda mensal, reajustado nas mesmas épocas e nas mesmas bases dos benefícios em geral, não podendo ser inferior ao salário mínimo nem superior ao limite máximo do salário de contribuição. Parágrafo 7º. Exceto para o salário família e auxílio acidente, será pago o valor mínimo de benefício para as prestações referidas no artigo 30, quando não houver salário de contribuição no período básico de cálculo. Parágrafo 8º. Para fins de apuração de salário de benefício de qualquer aposentadoria precedida de auxílio acidente, o valor mensal deste será somado ao salário de contribuição antes da aplicação da correção, a que se refere o artigo 33, não podendo o total apurado ser superior ao limite máximo do salário de contribuição. Parágrafo 9. Quando inexistirem salários de contribuição, a partir de julho de 94, as aposentadorias concedidas nos termos do disposto nos parágrafos 5 e 6 do artigo 13 terão o valor correspondente ao do salário mínimo, observado no caso de acordos internacionais o disposto no parágrafo 1º do artigo 35. Parágrafo 10. Para os segurados, contribuinte individual e facultativo, optantes pelo recolhimento trimestral, na forma prevista no parágrafo 15 do artigo 216, que tenham solicitado qualquer benefício previdenciário, o salário de benefício consistirá na média aritmética simples de todos os salários de contribuição integrantes da contribuição trimestral, desde que efetivamente recolhidos. Parágrafo 15. No cálculo do salário de benefício, serão considerados os salários de contribuição vertidos para o regime próprio de previdência social de segurado oriundo desse regime, após a sua filiação ao regime geral de previdência social, de acordo com o disposto no artigo 214. Parágrafo 18. Para fins de cálculo da renda mensal inicial teórica dos benefícios por totalização, no âmbito dos acordos internacionais, serão considerados os tempos de contribuição para a Previdência Social brasileira e para a do país acordante, observado o disposto no parágrafo 9. Parágrafo 21. O salário de benefício do segurado especial consiste no valor equivalente ao salário mínimo, ressalvado o disposto no inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 39 deste regulamento. Parágrafo 22. Considera-se período contributivo, inciso 1, para o empregado, inclusive o doméstico, e o trabalhador avulso, o conjunto de competências em que houve ou deveria ter havido contribuição em razão do exercício de atividade remunerada sujeita à filiação obrigatória ao RGPS, observado o disposto no artigo 19e. Inciso 2. Para os demais segurados, inclusive o facultativo, o conjunto de meses de efetiva contribuição ao regime de que trata este regulamento. Parágrafo 22A. O período contributivo até 13 de novembro de 2019 será apurado em conformidade com o disposto no artigo 188-G. Parágrafo 23. O auxílio por incapacidade temporária não poderá exceder a média aritmética simples dos últimos 12 salários de contribuição, inclusive no caso de remuneração variável, ou se não houver 12 salários de contribuição, a média aritmética simples dos salários de contribuição existentes, observado o disposto no artigo 33. Parágrafo 24. Para fins do cálculo das aposentadorias programadas, para as quais seja exigido tempo mínimo de contribuição, poderão ser excluídas do cálculo da média dos salários de contribuição e das remunerações adotadas como base para contribuições o regime próprio de previdência social ou como base para contribuições decorrentes das atividades militares de que tratam os artigos 42 e artigo 142 da Constituição, utilizado para definição do salário de benefício, as contribuições que resultem em redução do valor do benefício, observado o disposto nos parágrafos 25 e 26. Parágrafo 26. A exclusão das contribuições de que trata o parágrafo 24 não altera o direito à aposentadoria previamente reconhecido, desde que mantida a quantidade de contribuições equivalentes ao período de carência e observado o tempo mínimo de contribuição necessário
a elegibilidade da aposentadoria requerida. Parágrafo 27. É vedada a utilização das contribuições excluída na forma prevista no parágrafo 24 para qualquer finalidade, inclusive para: inciso 1, o acréscimo de percentual da renda mensal. Inciso 2, o somatório de pontos das aposentadorias por tempo de contribuição especial. Inciso 3, o cumprimento de período adicional exigido para as aposentadorias por tempo de contribuição. Inciso 4, a averbação em outro regime previdenciário. Inciso 5, a obtenção dos proventos de inatividade, de que tratam os artigos 42 e artigo 142 da Constituição. Parágrafo 25. Para fins de exclusão, a que se refere o parágrafo 24, consideram-se programadas as aposentadorias programada, especial e por idade do trabalhador rural e as aposentadorias transitórias por idade e por tempo de contribuição, para as quais se exige tempo mínimo de contribuição. Parágrafo 26. A exclusão das contribuições de que trata o parágrafo 24 não altera o direito à aposentadoria previamente reconhecido, desde que mantida a quantidade de contribuições equivalentes ao período de carência e observado o tempo mínimo de contribuição necessário à elegibilidade da aposentadoria requerida. Parágrafo 27. É vedada a utilização das contribuições excluídas na forma prevista no parágrafo 24 para qualquer finalidade, inclusive para: inciso 1, acréscimo do percentual da renda mensal. Inciso 2, somatório de pontos das aposentadorias por tempo de contribuição especial. Inciso 3, cumprimento de período adicional exigido para aposentadorias por tempo de contribuição. Inciso 4, averbação em outro regime previdenciário. Inciso 5, a obtenção dos proventos de inatividade, de que tratam os artigos 42 e artigo 142 da Constituição.